Olá pessoal, seja bem-vindo, Jacó, Fátima, seja bem-vinda. Estamos aguardando a chegada das pessoas. Colocamos uma música ao fundo para harmonizar o ambiente. Começar as vibrações, sintonia. Olá, Fátima, boa noite. Seja muito bem-vinda. Vamos dar um tempinho aqui. Bom, nós estamos hoje aqui para realizar mais uma tarefa junto ao CELC, Centro Espírita Luz e Caridade. E nossa amiga Ana Campelo hoje não pôde comparecer, mas manda um abraço fraterno a todos aqui presentes, relembrando também o nosso carinho que temos por todos vocês do Centro Espírita Luz e Caridade. Tio Léo, um grande abraço, tio Léo. Seja bem-vinda, Paula Santana, Maria José, Sabores da Gente, todos aqui que estão presentes, um grande abraço. Nós estamos dando um tempinho para o pessoal ir chegando aos poucos, para iniciar nosso trabalho de hoje. Vamos fazer inicialmente uma prece. Seja bem-vinda, Vilene, todos vocês que estão aqui acenando. É um prazer, uma alegria muito grande estar com todos vocês. Boa noite, Hilda. Boa noite, Paula. Nossa noite possa ser de grandes reflexões, que possamos estar aqui imbuídos desse sentimento de buscar a compreensão do Evangelho, porque o estudo de hoje vai ser baseado no Evangelho. É um tema bem interessante. Vamos aqui aguardar mais um pouco e daqui a pouco vamos iniciar com a nossa prece. Mas antes vamos fazer a leitura do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Pereira Franco e ditado por Joana de Ângeles. Sejam bem-vindas, sejam todos bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Relembrando a vocês que hoje nossa querida amiga Ana Campelo não pôde participar, mas manda um abraço fraterno para todos vocês. Estamos aqui para realizar a tarefa de hoje. Vamos fazer a prece. Vamos inicialmente fazer uma prece de abertura, fechando os nossos olhos, ouvindo a música ao fundo, inspirando e expirando calmamente, agradecendo a Deus, à espiritualidade, aos benfeitores que se encontram neste momento em cada um dos lares, nos dando apoio, nos dando suporte, acalmando os nossos corações e os nossos pensamentos para este momento de hoje tão esperado, onde nós vamos aqui servir de instrumento para a espiritualidade também, para os benfeitores, para transmitir uma mensagem de carinho, de afeto, de esclarecimento para as nossas consciências. E assim, neste sentimento de gratidão, rogamos ao alto as bênçãos divinas
para que sejamos todos abraçados e envolvidos nessa energia fraternal. Agradecendo também ao Centro Espírita Luz e Caridade, aos nossos queridos trabalhadores, médiuns desta casa, ao tio Léo, um beijo no coração, tio Léo, que Jesus te abençoe. E assim, oremos a prece que nosso Mestre nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos tenham ofendido. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Vamos lá, vamos fazer aqui a leitura do livro Vida Feliz. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez, Cris, Ana Ribeiro, Aurélia e todos os demais que aqui já estão. Capítulo 87. O conselho somente terá valor se estiveres disposto a segui-lo. Quando estejas com dificuldade em qualquer assunto, recorre a uma pessoa mais experiente, mais bem equipada, pedindo-lhe ajuda e orientação. Todavia, não leves a tua própria opinião, tentando prová-la verdadeira. Ouve com cuidado, reflexiona e depois toma a decisão que te pareça mais acertada. Por outro lado, não faças ouvidos moucos às orientações e conselhos que te deem o que busques. Então, que possamos estar atentos aos conselhos que a vida nos oferece, aos conselhos que aqueles que servem de instrumento de Deus também atravessam nossas vidas, nossos caminhos, e com uma palavra, com uma frase, com uma atitude, conseguem modificar os nossos destinos para o bem, para melhor. Que possamos todos estar atentos e vigilantes, porque assim, com certeza, é aquele que busca um estado de felicidade, de paz, e que a maioria das vezes, quando está no meio da dificuldade, dos problemas, quando está nervoso, quando está estressado, dificilmente consegue escutar os bons conselhos, porque está tão envolvido consigo mesmo que esquece de perceber as oportunidades que Deus nos oferece. Então, meus amigos, vamos iniciar o trabalho de hoje. O tema escolhido para essa noite está no Evangelho também, só que de uma outra forma. Nós vamos parar aqui a música para iniciar. E o tema é: nem sempre a pobreza desenvolve virtudes. A priori, quando nós ouvimos essa frase, imaginamos que aqueles que são pobres, que não têm condições econômicas, que passam por dificuldades, normalmente são espíritos que são espíritos evoluídos, são espíritos que já trazem virtudes morais, por assim dizer, que outras pessoas normalmente não possuem. Mas não é bem assim. Nós vamos perceber no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo que bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mas o que significa essa pobreza a qual Jesus se referia? Será que é a pobreza somente do dinheiro, da condição econômica, financeira, da falta de condições de comprar o necessário, de ter aquilo para a sua sobrevivência,
de ter um teto, de ter uma roupa. E será que isso, por si só, já transmuta, já transforma aquele espírito num ser moralmente mais evoluído? Nós vamos perceber que nem sempre isso é verdadeiro. Nem sempre isso acontece na prática. Porque a pobreza a qual Jesus se referia era a simplicidade, era a humildade, a simplicidade de coração e a humildade de espírito. E são atributos que os espíritos, nós, espíritos, desenvolvemos independente da condição em que nos encontramos. É claro que, por vezes, reencarnamos numa situação não muito favorável para desenvolver algumas características, algumas qualidades morais que até então, quando espírito reencarnado numa condição melhor, não conseguimos desenvolver. E aquilo dali torna-se uma prova, uma expiação, para que cada um de nós possa colocar em prática esses sentimentos. E é exatamente essa a necessidade que nós estamos tendo hoje aqui no mundo encarnado. Onde nós estamos, junto à família que nós nos encontramos, junto ao trabalho que nós estamos exercendo as nossas funções. Tudo isso tem um porquê, tudo isso tem um para quê. Não é simplesmente dizer, se eu pudesse ganhar na Mega Sena, eu seria uma pessoa melhor e faria o bem para tantas outras pessoas. Porque nós observamos aí tantas criaturas que não têm 1/10 do valor do prêmio da Mega Sena e fazem muito por muita gente. Então é exatamente isso que nós precisamos refletir. O que é que realmente me faz melhor enquanto espírito? O que é que eu posso, de fato, contribuir para a minha melhoria moral, não só em relação à minha condição material. Então são esses dois lados, esses dois contrapontos que nós precisamos sempre estar observando. É claro que aqueles que sabem investir aquilo que recebem do alto, com certeza vão receber muito mais em troca. É claro que, lembrando aqui a parábola dos talentos, aquele que recebeu 1 talento e resolveu enterrar, aquele que recebeu 2 e resolveu investir, o que recebeu 3, e assim sucessivamente, é exatamente a nossa vida. A todo momento nós recebemos algo dos céus, algo do alto. Nós recebemos de Deus a vida. Esse é o primeiro grande benefício. E o que é que nós estamos fazendo dessa vida? E a partir dessa vida que nós recebemos, vamos também tendo ferramentas, instrumentos para realizar a construção do nosso destino, dos caminhos que vão nos levar a Deus, que vão nos levar a uma satisfação não do ponto de vista da matéria, porque essa satisfação ela é passageira, ela é transitória, ela se restringe aqui ao mundo físico, mas sim a uma satisfação em relação à vida futura, em relação àquilo que nos aguarda. Por isso a importância de trabalhar o orgulho, a humildade, trabalhar o desapego, a generosidade, características que vão nos trazendo mais confiança, mais certeza no nosso caminhar, na nossa trajetória. A modéstia, a renúncia, aquilo tudo que nós vemos hoje de tantas criaturas ainda tão ambiciosas, gananciosas, invejosas, que cobiçam aquilo que ainda não possuem e não querem que o outro tenha. É o apego, é o ciúme, é a cupidez. Todas essas falas calam bem fundo, especialmente em pleno século XXI, que nos encontramos aqui, onde este mundo dinâmico, este mundo da internet, esse mundo que não para, que não dá um tempo para que a gente possa avaliar melhor as coisas, que a todo momento temos que tomar decisões, fazer escolhas, é que vão nortear
a nossa caminhada. Então, se esses valores não estiverem muito bem consolidados, muito bem conscientes dentro do nosso coração, não vamos conseguir fazer boas escolhas, não vamos conseguir tomar boas decisões. E é quando nós vamos exatamente por um caminho equivocado é que nós nos arrependemos. É que nós vamos, depois de desencarnados, pedir a Deus a prova da pobreza, por exemplo, porque não sabemos lidar com os recursos que recebemos do alto. E para evitar novas quedas, para evitar novas falhas, rogamos a Deus uma condição mais humilde, uma condição mais simplória, não só do ponto de vista econômico, financeiro, mas também, às vezes, até do intelecto, ou mesmo da condição física, para assim, necessitado, para assim, limitado, vivermos de uma forma mais condizente com aquilo que a proposta divina é feita para cada um de nós. Portanto, quando falamos de riqueza e de pobreza, muitas pessoas às vezes imaginam que é ou um privilégio, no caso da riqueza, ou uma condenação, no caso da pobreza. Algumas pessoas pretendem às vezes colocar a riqueza até como sendo um mérito, como sendo algo em seu benefício, porque se trata de alguém especial. Mas não existe nada disso para Deus. Para Deus, todos nós somos especiais. Todos nós somos filhos do mesmo Pai. E Ele nos ama incondicionalmente. Enquanto que aqueles que nascem numa condição mais difícil seriam aparentemente desprezados pelo divino. Ou então seriam esquecidos. Mas na verdade, como já disse, todos nós somos filhos de Deus. Existem diversas interpretações que na verdade não trazem qualquer fundamento ético ou moral acerca desses desígnios divinos para cada um de nós. Porque para Deus todos nós somos especiais. Todos nós temos aqui uma finalidade, uma missão, uma tarefa, um objetivo a cumprir. Seja individualmente, seja coletivamente, seja em relação a um grupo de pessoas, seja em relação a uma pessoa, enfim, isso daí nós não podemos aqui aferir. Mas o que de fato nós precisamos compreender, à luz da doutrina espírita, é o que os Espíritos nos trazem sobre esse ensinamento do Cristo, sobre essa lição fundamental e pela qual ele se pautou durante toda a sua existência. Porque Jesus demonstrou para todos nós o quanto é importante a humildade, a simplicidade. Ele, por exemplo, não tinha nada, não era dono, não era proprietário, não tinha cargos, funções, não tinha posses, bens, patrimônios, nada em seu nome, nada que ele pudesse controlar ou dominar. Pelo contrário, ele era uma pessoa simples, tinha a sua túnica vestida, andava, se alimentava onde ele podia, quando podia, praticamente não tinha onde dormir quando viajava. Então, eram exatamente os valores que o Cristo pretendia trazer para a humanidade. Aí alguém pode me questionar, mas João, isso foi há 2000 anos atrás. Hoje em dia a gente precisa, de fato, precisamos do alimento, da roupa, da morada, do transporte, enfim, de tudo para viver. Mas o problema não é exatamente isso. O problema é quando deixamos que essas coisas nos dominem, que quando nós passamos a viver ainda hipnotizados, dominados por coisas que são da terra e que nós não vamos levar para lugar algum. Então, antes de tudo, é necessário a gente rever esses pensamentos. E aqui podemos lembrar um episódio muito característico da história de Jesus, quando ele encontra aquele jovem rico. E é contada, inclusive, essa parábola por Marcos, Lucas, Mateus, só não João, que não conta essa parábola. Mas ele conta que quando Jesus estava caminhando, um jovem se aproximou dele e disse: "Bom mestre,
O que devo fazer para adquirir a vida eterna? E depois de advertir, por exemplo, que Deus é que era bom e não ele, Jesus responde a ele: se você quer entrar na vida eterna, se você quer entrar nessa vida que você tanto almeja, então você deve guardar os mandamentos. Mas aí aquele jovem disse: mas eu já sei todos os mandamentos, como não matar, não cometer adultério, não furtar, não dar falso testemunho, honrar pai e mãe. E ele foi enumerando. Então ele disse: mas eu já sei de tudo isso. Então o que é que eu preciso? O que é que ainda me falta? E Jesus disse a ele: olha, se você quer realmente ser perfeito, então vá até a sua casa e venda tudo que você tem. Dê todo o dinheiro aos pobres, dê todo o tesouro que você tiver, e você terá o verdadeiro tesouro, que é o tesouro dos céus. Depois você vem e me segue. E aquele jovem, ouvindo essas palavras, ficou triste, ficou cabisbaixo, ficou preocupado, porque ele não estava preparado para fazer aquela transformação, aquela mudança. E aí Jesus disse, está vendo, aos discípulos: digo-lhes em verdade que é muito fácil, muito mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E aquilo foi muito forte para aqueles discípulos, para os seus seguidores, porque imaginar como é que um camelo vai passar por um buraco da agulha e um rico não pode entrar no reino dos céus. Porque a ideia que se tinha naquela época é que os ricos tinham um sangue diferente, eram nobres, eram abençoados por Deus, enquanto que os pobres eram segundo plano, eram desprezados, poderiam ser comparados até aos animais. Então, nós vemos que Jesus ele desconstrói essa ideia e traz uma reflexão profunda nesse jogo de palavras, nós conhecemos como as parábolas, para que cada um possa pensar mais uma vez o que é realmente que Jesus quis dizer com isso. E nós vemos que a doutrina nos traz esse esclarecimento de uma forma muito precisa. Porque Kardec vai nos dizer, por exemplo, que essa passagem não é que o rico não possa entrar no reino dos céus. Não é que o rico não possa ser recebido numa condição iluminada na vida espiritual, mesmo depois de ter vivido uma condição confortável, mesmo depois de ter usufruído de tudo do bom e do melhor. Mas, na verdade, o que ele quis dizer é que, na verdade, o dinheiro, as condições econômicas, a riqueza, pode ser também um instrumento de perdição. Pode ser um instrumento de prejuízo, que prejudique a vida daquele que não souber usá-la, daquele que não tiver sabedoria para administrar de tal forma que faça com que essa riqueza possa multiplicar, possa render. Não no sentido financeiro, propriamente dito, não fazer com que gere juros numa conta bancária, ou mesmo que possa emprestar e receber muito mais do que emprestou. Não é esse o objetivo. Na verdade, é fazer com que aquele investimento, com aquele valor, possa trazer frutos para a humanidade, possa trazer frutos para aqueles que estiverem ao nosso redor, aqueles com quem nós lidamos diariamente, a própria família. Quantos nós ouvimos falar de pessoas sovinas, mesquinhas, com os próprios familiares, que fazem questão de tudo, que discutem por tudo, que reclamam por tudo, porque gastou, porque usou. E isso daí, na verdade, não traz qualquer benefício. Na verdade, algo prejudicial à própria pessoa. Então, por que essa riqueza, por mais das vezes, gera tantas tentações, exerce tanta fascinação sobre as pessoas, faz com que amigos se matem, faz com que familiares se destruam por conta de heranças, por conta de brigas, de valores que sequer vão perdurar por muito tempo?
E principalmente quando existe essa energia. Quando existe essa energia do interesse, do orgulho, do egoísmo. Quando o vínculo que se estabelece com essa riqueza, na verdade, só faz tornar a pessoa mais enferma, adoecida. Então esses laços que nós vemos aqui na Terra são característicos dos espíritos que ainda não se desprenderam, dos espíritos que ainda não conseguiram se desapegar. Ah, João, então eu vou viver sem nada? Não, vou viver esperando que caia do céu uma doação, que alguém bata na minha porta e me alimente. Não é essa a ideia. A ideia que o Cristo vem nos trazer e que os Espíritos interpretam para todos nós é no sentido do desprendimento. É no sentido que não devemos valorizar as coisas da terra muito mais do que as coisas do Espírito. É como aquela frase que nós podemos dizer aqui: não é o quanto custa, é o quanto vale. O valor intrínseco das coisas, o valor emocional, o valor da vida, o valor da amizade, o valor de um sentimento, o valor de uma companhia, o valor da existência, e não o que custa, como se algo pudesse ser comprado num supermercado, numa loja, num shopping. Não, pelo contrário. Isso daí são as coisas corriqueiras da vida que nos trazem aquela satisfação específica, momentânea, mas não vamos fazer com que aquilo dali seja o objeto das nossas preocupações. Como se algo que aquilo dali trouxesse para cada um de nós um sentido para a vida. Não, pelo contrário. Então, quando uma pessoa passa pela pobreza ou pela riqueza, elas sofrem também aquelas agruras da situação em que se encontram. Não vamos imaginar que aquele que se encontra numa posição de destaque está vivendo num paraíso, simplesmente porque olhamos de fora e vemos o seu conforto, o seu bem-estar. Ao mesmo tempo, não vamos aqui censurar ou julgar aquele que está numa condição menos favorável e que, teoricamente, estaria vivendo no inferno, vivendo o desespero, porque muitas pessoas conseguem administrar suas vidas na situação em que se encontram, com paz, com alegria, com felicidade. São pessoas menos egoístas, são pessoas sensíveis, são pessoas que se preocupam com o outro e não têm qualquer interesse em adquirir ou conquistar algo que seja do outro, seja pela inveja, pelo ciúme, pela avareza. Então tudo isso nós podemos aqui analisar à luz da doutrina espírita e perceber que as características morais que o espírito adquire ao longo da sua existência independem da sua condição material, independem do salário que ganhe, independem do lugar onde more, independe da roupa que veste, independe do carro que tem, porque tudo isso, como já dissemos, é passageiro, tudo isso é transitório. E aquele que não souber administrar bem esses recursos também sofrerá consequências, porque se não estivermos conscientes daquilo que estamos fazendo, o resultado é o retorno da nossa plantação, daquilo que nós estamos mandando para o universo. Se estamos maltratando o outro porque temos uma condição melhor, se estamos humilhando alguém porque estamos numa função superior, se estamos fazendo mal às pessoas porque temos o poder nas mãos, tudo isso tem que ser repensado, tem que ser reavaliado. Aquele que busca de fato esse crescimento vai entender. E é por isso que Kardec faz com que a gente compreenda que a riqueza, através dos espíritos, ele vai nos dizer que a riqueza, na verdade, é uma prova muito mais arriscada para o espírito do que a própria pobreza. Muito mais perigosa do que a própria pobreza.
Então, são palavras do próprio Kardec. A pobreza, na verdade, é para aqueles que a sofrem a prova da paciência e da resignação, enquanto que a riqueza é para os outros a prova da caridade e da abnegação. Então, vou repetir. A riqueza, na verdade, é a prova da paciência e da resignação, enquanto que a riqueza é a prova da caridade e da abnegação. Quantos, de fato, querem ser caridosos e abnegados? Quantos, efetivamente, nós podemos encontrar? Sim, pessoas que fazem o bem, que ajudam tantas outras, mas ainda assim são poucos, comparados àqueles que poderiam fazer muito mais. Mas não estamos aqui para julgar. Estamos aqui observando e repensando também, de tal forma que possamos trazer para a nossa realidade o que hoje eu posso fazer da minha vida com aquilo que Deus me ofereceu, com os recursos que Ele me deu. Não precisa ser recurso amoedado. Nós temos a fala, nós temos as mãos, nós temos a boa vontade, nós temos o interesse, nós temos amigos que podem se reunir, colaborar, contribuir com outras pessoas. Então costumamos observar que normalmente as pessoas que têm dificuldades financeiras, elas estão sempre esperando, procurando ou emprego, ou uma fila de atendimento, um plano de saúde. As pessoas que ainda esperam por um valor a receber para conseguir adquirir algum patrimônio para suas casas, para a sua vida e assim por diante. Então, acabamos percebendo ainda as dificuldades que são naturais e que também fazem parte desse desenvolvimento. Porque o ser humano aqui nesse mundo não veio a passeio. Nós não estamos aqui para viver de festas, viver de conforto, viver descansando, como muita gente às vezes pensa. Porque o trabalho enobrece o homem. As lutas moldam o caráter, a personalidade, moldam também esses valores que são indispensáveis e que, quando devidamente conquistados, levamos para a eternidade. Então, de que adianta viver um momento de prazer e reencarnações de desespero, de infelicidade? Porque são segundos, momentos que fazem com que a nossa vida seja totalmente desviada daquilo que deveria, que nós gostaríamos que acontecesse. E isso por quê? Porque deixamos nos levar pelas paixões, pelos desejos momentâneos, por aquilo que não nos traz qualquer alegria ou felicidade futura, a não ser naquele momento. E interessante é que não só aqueles que vêm numa condição de pobreza ou de riqueza, também que não tenha paciência ou resignação, pode se tornar pessoas invejosas, revoltar-se, roubar. Porque nós observamos aí a humanidade, a sociedade, pessoas que já têm o suficiente para si e para suas famílias, e ainda assim querem mais, e ainda assim buscam mais, e querem tirar daqueles que mal têm, ou ainda da própria população. Então, vivemos ainda nessa eterna busca incessante, como a tentar preencher um vazio que não vai ser preenchido nem com o dinheiro do mundo inteiro, nem com os benefícios da vida física, nem com qualquer outro patrimônio material. Porque, na verdade, é a sede do Espírito, é a sede e a fome pela própria consciência de si mesmo, para que possamos estar mergulhados nesse autoconhecimento tão importante, para que a gente possa discernir o bem do mal, aquilo que nos faz bem e aquilo que não nos faz bem, aquilo que é útil para a nossa vida, aquilo que vai me trazer a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade, aquilo que vai desenvolver também
na minha própria vida, valores que até então estavam adormecidos, porque eu não me preocupava com isso. Então, as provas, tanto da riqueza quanto da pobreza, são difíceis, são perigosas, e que cada um possa também estar atento a cada uma delas. Porque quando Jesus disse àquele moço que ele se desfizesse de todos os seus bens, é lógico que ele também não pretendeu que ele se despojasse de tudo, mesmo naquela época. Mesmo naquela época. Porque esse não era o princípio da salvação. Esse não era o princípio que Jesus estava pregando ali, mas sim o da caridade, para que ele pudesse ajudar a tantas pessoas, porque ele tinha condições para isso. Aquele moço rico tinha condições de ajudar outras pessoas e ele não o ajudava, e ele não fazia. Ele, apesar de observar todos os mandamentos, apesar de conhecer toda a lei mosaica, tudo aquilo que os padrões humanos da época exigiam, valores de honestidade, dignidade, integridade, mas faltava a ele a caridade. E assim Jesus disse: fora da caridade não há salvação. Portanto, pouco importa, seja rico ou seja pobre, que sejamos caridosos, que sejamos fraternos, que saibamos tocar no coração dos nossos irmãos, daquele próximo que vem até nós e pede uma ajuda, não só uma ajuda financeira, uma esmola, como muita gente costuma ouvir nas ruas, nos semáforos, nos carros, onde quer que a gente esteja, mas principalmente ouvir com sensibilidade o coração do outro, que às vezes chora, grita desesperado, porque ainda não consegue se amar, não consegue amar o outro, e vive mergulhado em fortunas até por vezes, e mesmo assim pratica suicídio, e mesmo assim comete loucuras, entra nos vícios de toda ordem, sem precedentes, porque não tem essa consciência ainda sobre si mesmo, sobre a importância de se amar, de estar atento aos sinais do próprio espírito, não só os sinais do corpo, não só as necessidades da pele, do rosto, dos cabelos, dos olhos, não só a um corpo escultural que pode ser modelado nas academias ou mesmo nas mesas de cirurgias plásticas, mas especialmente a nossa essência enquanto espírito, que todos nós somos e que vamos continuar a ser, porque esse corpo que nós estamos hoje aqui utilizando com todo amor e carinho será deixado para trás. Nós não poderemos levá-lo adiante. E lá na frente vamos ter outros e outros e outros, porque assim é a lei divina. É a lei da reencarnação. Somos espíritos imortais. E Jesus veio nos dizer isso. Jesus veio nos ensinar aquilo que nós, hoje, não só há 2000 anos atrás, mas que até hoje estamos tendo dificuldades de aprender. Jesus, na verdade, coloca a todos nós essa decisão que vem de nossas almas, do que é que nós precisamos para as nossas vidas. O dinheiro é importante, o dinheiro tem suas características necessárias para a nossa vida, para nos alimentarmos, para vestirmos, mas não dar tanta importância, não nos preocupar tanto com cada coisa que nós estamos hoje vivendo e que às vezes embriaga os sentidos e nos deixa ainda tão desalentados, tão perdidos. E nós vemos pessoas que têm corpos belos, aparências impecáveis do ponto de vista do padrão social que hoje estamos vivendo, mas ainda assim são infelizes, ainda assim vivem na mais absoluta depressão, problemas psíquicos de toda ordem, transtornos, tomando remédios e mais remédios, porque não conseguem viver com elas mesmas.
enquanto que muitas pessoas, numa condição mais simplória, conseguem concluir sua reencarnação e chegam no mundo espiritual ricos de valores do espírito, porque desenvolveram ali, na humildade, na simplicidade, aquilo que precisavam. Daí a importância dessas vicissitudes da vida, daí a importância de viver um pouco de cada coisa. E não pensemos nós que não já vivemos ou que ainda vamos viver cada uma dessas circunstâncias, seja da pobreza, da riqueza, da condição intermediária, porque são necessárias para a nossa vida, são necessárias para o espírito em evolução. Então, às vezes, deixamos de colaborar também com o nosso bem ou com o bem do outro, seja pela má vontade, seja porque ainda não conseguimos enxergar no outro a nossa semelhança, ver no outro o espelho que reflete a nossa própria vida, a nossa própria existência, porque todos nós estamos aqui numa existência importante. Essa é a melhor existência que nós estamos tendo. É a existência atual. É aquela onde nós estamos tendo aquilo que precisamos, da forma que precisamos. Mas, João, eu gostaria de ter mais. Então vamos arregaçar as mangas, vamos trabalhar, vamos lutar. Mas a situação do país está difícil. Isso é verdade, mas não é só para um, é para todos. É claro que Deus está presente sempre nas vidas de cada um de nós. Não podemos esquecer isso, não podemos deixar desfalecer a nossa fé e confiar que dias melhores virão, que a vida é uma sucessão de eventos. É como uma roda gigante. Às vezes estamos embaixo, depois estamos no meio, depois estamos em cima, e assim sucessivamente. Não existe zona de conforto, não existe manter a vida paralisada e congelada, exceto quando nós deliberadamente assim desejamos e acabamos nos prejudicando, deixando as oportunidades passar à nossa frente. Aquilo que ainda não estamos receptivos, isso é verdade. Isso por quê? Porque ainda não conseguimos despertar e abrir a nossa consciência. Mas é claro que tanto as riquezas quanto as pobrezas, por assim dizer, da vida humana, fazem parte do nosso aprendizado. E são bênçãos, são tesouros divinos que cada um, sabendo administrar, sabendo conduzir, terá condições também de se elevar espiritualmente. Porque falar sobre virtudes, falar sobre ser humilde, sobre ser simples, é muito mais do que aparência, é muito mais do que uma condição financeira e econômica. É estar agindo, pensando e sentindo assim. E aqui nós lembramos também de uma história muito interessante sobre a vida de Sócrates. Isso mesmo, pensador da época mais ou menos 500 anos antes de Cristo. E essa história foi narrada por Platão, seu discípulo, no livro Apologia de Sócrates. E ele conta, na verdade, a história do julgamento de Sócrates pelo tribunal daquela época, quando ele foi acusado de perverter a juventude, de pregar contra os deuses gregos, os deuses atenienses. E Sócrates encontrou ali o desfecho da sua própria vida, quando ele foi obrigado, condenado à morte, obrigado a beber cicuta, aquele veneno. E ele mostra um diálogo com a sua esposa, mostra um diálogo com a esposa de Sócrates, Xantipa, e ele demonstra ali, na verdade, a grandiosidade do seu espírito. Mesmo sendo um pensador magnífico, um dos homens mais inteligentes da sua época, ele se colocava numa condição de humildade e de simplicidade. E naquele momento em que ele foi condenado à morte, ele é convidado por alguns amigos, juízes que estavam lá próximos a ele, a fugir. A oportunidade dele ir embora daquela prisão.
Mas só que Sócrates, ele respondeu que não faria isso. Ele disse que se ele aceitasse essa condição, ele estaria indo de encontro a tudo aquilo que ele sempre pregou na vida, que ele sempre defendeu. Então ele não aceitava simplesmente fugir. Ele estava ali sendo julgado por aqueles homens que se achavam justos, mas que na verdade não tinham qualquer fundamento para colocá-lo naquela condição. Então ele demonstrou que não aceitava e ele confiava nas suas palavras, confiava nas suas ideias, no seu pensamento, e ele permanece preso e passa por aquele julgamento e acaba sendo condenado realmente à morte. E com esse resultado, a mulher dele, Xântipa, chega até ele: Sócrates, você foi condenado à morte. E ele responde para ela de forma serena e tranquila: mas o que tem isso? Não estamos todos condenados à morte? Imagina só a grandeza dele, né, de espírito, falando de uma forma tranquila sobre a morte, sabendo ele que iria morrer daquela forma. Né? E ela disse assim: mas você aceita isso? Aí ele disse: e você queria que essa condenação fosse justa? Porque ela disse: você foi condenado injustamente. E ele diz: o que você acharia melhor, Xântipa? Que eu estivesse injustamente ou justamente aqui? Porque meu corpo está preso. E se aqui estivesse preso o meu corpo e o meu espírito? Portanto, ele fala do quanto é importante estar atento a tudo isso. Ele, desprendido, desapegado, diz a ela que o corpo dele estava preso, mas o espírito dele não. Ele estava muito além daquele julgamento daquelas pessoas, e nada nem ninguém seria capaz de aprisioná-lo. E essa era a sabedoria dele, do pensador, de não alimentar essas ilusões sobre a vida, sobre tudo que nós estamos vivendo. Então, meus irmãos, vamos lembrar da história de Jesus. Vamos lembrar de tudo que ele passou, vamos lembrar de tudo que ele viveu. E alguns momentos da história de Sócrates, inclusive, se assemelha a de Jesus. O próprio Emmanuel fala sobre isso. Mas nós já estamos nos aproximando do encerramento do nosso horário. Queremos agradecer a oportunidade. E antes de censurar, seja pobre, seja rico, vamos sair um pouco de nós e buscar ajudar o próximo, porque é exatamente essa a mensagem de Jesus para todos nós. Que sejamos capazes de seguir em frente e lembrar que somos espíritos e que estamos aqui numa jornada, e que seja a melhor de todas, que seja uma jornada de serviço, de amor, de perdão e de felicidade. Que Jesus nos abençoe a todos. Vamos agora fazer a nossa prece de encerramento, mandando um abraço a todos aqui presentes, agradecendo a espiritualidade maior, aos benfeitores, aos amigos bondosos que estão conosco, que sejamos todos acalentados, envolvidos nesta paz, nessa harmonia, e que possamos ter uma noite tranquila e um sono reparador. Que assim seja. Acho que nossa amiga Ana entrou aqui na reunião. Está tudo bem com todos vocês? Ana, querida, um beijo para você. Muita paz. Maria José, a todos aqui presentes. Vamos encerrar nossa transmissão.